Olá, turma, tudo bem? Então, vamos a mais uma videoaula, segundo ano. A última videoaula falamos sobre as orações coordenadas, né? Vimos que não existe relação sintática entre elas e apenas relação semântica. Isso quando aparece a conjunção, né, que vai estabelecer essa relação, né, através da conjunção, né? Que vai unir as duas orações. Vai estar estabelecendo uma ideia de soma, né, de adição, de acréscimo, ou de oposição, sentido contrário, de conclusão, de explicação, ou de alternância, né, alternar alguma ação ou escolha. Muito bem, e agora nós vamos ver pontuação. Está na unidade 14 de vocês, na apostila de vocês, é a próxima matéria da apostila. Pontuação, né? É importante a questão da pontuação, porque é ela que vai organizar as ideias, né? Nós temos dois tipos de linguagem diferentes, a linguagem oral e a linguagem escrita, né? Na linguagem oral, nós podemos dar ritmo, né? Pausa na hora que falamos, né? Entre outras formas, a entonação, né? Na hora de afirmar alguma coisa, de chamar, né? Isso na linguagem oral. Então, totalmente diferente a linguagem escrita. O que vai aproximar, né, a linguagem escrita, né, nesse sentido, né, das pausas, das entonações. Então, justamente são as pontuações. Então, as pontuações servem, ela vem para organizar, né, e para estabelecer esse sentido, né, de pausa, de explicação, quando vai se falar de um vocativo, né, a maneira de entoar a palavra. Então, a pontuação ela vai ter esse papel, né? Ela vai trazer para a linguagem escrita características da falada, né? Mas através do que? Dos sinais de pontuação, né? Muito bem. Aí temos um dos sinais de pontuação, a vírgula, né? Muito importante a vírgula, porque deixar de colocar uma vírgula ou colocá-la de maneira errada, né, pode alterar o sentido de uma frase, dependendo do contexto. Né? Vamos ver mais à frente. Primeiro vamos ver as regras. Na apostila de vocês tem as regras, né, de pontuação. Aqui eu estou trazendo algumas, né, que eu considero principais, mas na apostila também tem de vocês. Ok? Nós vamos trabalhar aqui e trabalhar a apostila na aula online. Muito bem. Pontuação, emprego de vírgula, corresponde a uma breve pausa. A vírgula ela corresponde a uma breve pausa, né? Então temos aqui, ó, no trabalho, aquele rapaz fez os exercícios. No trabalho, aquele rapaz fez os exercícios. E embaixo, aquele rapaz fez os exercícios no trabalho. Veja a diferença. Olha, uma tem vírgula e a outra não tem vírgula. Por que será? Na primeira nós temos uma frase na ordem indireta, né? Normalmente as ordens indiretas, né, vão aparecer vírgulas nas ordens indiretas. O que é a ordem indireta? Né? Ou ordem inversa, né? Porque tem a ordem direta e a ordem inversa. A ordem direta
é aquela que aparece sujeito, verbo e complementos, né? Sujeito, verbos, complementos e adjuntos também, né? Mas nessa ordem, primeiro sujeito, verbos, complementos e adjuntos. Essa é a ordem direta. Na ordem direta não se coloca vírgula. Não podemos separar o sujeito do predicado por vírgulas. Na ordem direta ou inversa, né? Se pode colocar vírgula, né? Normalmente se separa por vírgula. Então por isso vem no trabalho, vírgula. Aquele rapaz fez exercício. Então está invertido, olha aí. Vem aí, no caso, né, um adjunto adverbial deslocado, né? Então posso separar por vírgula, né? Obrigatoriamente se fosse uma oração adverbial, né? Quando se trata de apenas uma expressão pequena, é opcional colocar essa vírgula. Então, a de cima tem vírgula porque não está na ordem direta. A de baixo não tem vírgula porque está na ordem direta. Aquele rapaz é o sujeito, fez o exercício no trabalho, é o predicado. Então, não se coloca vírgula em frases em ordem direta. Com exceção, se vier uma expressão de valor explicativo, né? Por exemplo, aquele rapaz, funcionário exemplar, fez os exercícios no trabalho. Aí sim, tipo assim, mas veja que está entre vírgulas e não separado por uma vírgula só. Porque se viesse aquele rapaz, vírgula, funcionário exemplar fez o exercício no trabalho, estaria errado. Tá? Então, como vem com valor explicativo, virá entre vírgulas, né, essa explicação. E virá aquele rapaz fez exercício no trabalho. Beleza? Muito bem. Principais casos de uso de vírgula. Para separar orações subordinadas adverbiais deslocadas. Para que o notasse, vestiu-se de preto, né? Cai nesse caso do lado de cima, né? Orações deslocadas. Quem é a oração adverbial? É essa aqui, ó. Para que o notasse, oração adverbial final, né? Então, como não estaria deslocada? Vestiu-se de preto para que o notasse. Aí não teria vírgula. Mas como está deslocada, vamos dizer assim, na ordem contrária, no caso aqui uma oração adverbial, né? É separada por vírgula. Orações adverbiais. Deixa eu tirar um ezinho aqui, que foi um e a mais. Orações adverbiais deslocadas. Quem é que está deslocada aqui? Ó, oração subordinada adverbial final, deslocada. Ok? Portanto, leva vírgula. Cai naquele caso que eu falei, uma expressão adverbial facultativa. Uma oração adverbial deve vir separado por vírgulas. Vírgula. Muito bem. Para separar o vocativo. Vocativo é aquele que nós pedimos alguma coisa, né? Que indica um chamamento, um pedido, uma súplica, uma ordem. Ó, não apague o quadro, vírgula, professor. Professor ou vocativo. Certo? Então ele vem separado por vírgula. O vocativo vem separado por vírgula. Né? Para saber se é vocativo, eu posso usar a expressão ó. Não apague o quadro, ó, professor. Né? Porque tem um tom exclamativo. O vocativo vem separado por vírgula. Para indicar supressão de verbo, ou seja, repetição do verbo, também se coloca a vírgula para evitar. Ó. Mar irá ao futebol, Jorge, vírgula, ao teatro. Essa vírgula vem no lugar de irá. Em vez de colocar Jorge irá ao teatro, ele coloca uma vírgula. Então, para fazer a supressão do verbo ir, ok? Vai evitar a repetição desse verbo. Tudo bem?
Nas datações, Rio de Janeiro, vírgula, separa aí, Rio de Janeiro, vírgula, 24 de maio de 2020, né? Vai aparecer a vírgula. Para separar termos de mesmo valor usados numa coordenação. Ele era bonito, simpático, alto, ok? Então, termos de mesmo valor. Para separar as orações coordenadas, exceto as indicadas pela conjunção E, né? Então, temos um exemplo aqui. Trabalhou, vírgula, mas não recebeu. Então, para separar as orações coordenadas. Tudo bem? Trabalhou bastante, vírgula, portanto, será recompensado. Outro exemplo, né? Agora, quando vier trabalhou e recebeu seu salário, não tem como colocar vírgula. Já tem a conjunção E ligando as orações. Beleza? Não se separa. Quando que não se separa? Quando não se coloca vírgula, não se separa, né? Por vírgula. Não se separa com vírgula o verbo de seu sujeito ou objeto. Já falei lá, sujeito. Não pode separar sujeito predicado ou do objeto, né? O nome de seu complemento ou adjunto nominal. O verbo de seu predicativo. Deixa eu ler de novo, ficou complicado? Repeat. Vamos lá. Não se separa com vírgula o verbo de seu sujeito ou objeto, o nome de seu complemento ou adjunto, o verbo de seu predicativo. Vamos ver isso na prática. Por exemplo, Paulo chegou cedo. Paulo é o sujeito. Então, não posso separar o sujeito do predicado. Está errado. Paulo chegou cedo. Não. Paulo chegou cedo. Não posso separar o sujeito do predicado por vírgulas. A não ser, no caso que eu falei lá em cima, que venha uma expressão explicativa que virá entre vírgulas. Então, quando ele fala não separar o nome de seu complemento, tá aqui, ó, tive medo de perder, está completando medo. Não pode ser separado por vírgula. A forma correta é tive medo de perder. Tudo junto. Beleza? Este menino é inteligente. Veja, este menino é o sujeito, inteligente é o predicativo e o é o verbo de ligação. Não se pode separar o sujeito do predicativo por vírgula. A maneira correta é este menino é inteligente. Então, aqui tem alguns casos da utilização da vírgula, e na apostila de vocês tem também, esses casos que nós vamos estudar e vamos comentá-los na próxima aula online. Na próxima aula online nós vamos comentar, ok? E eu vou pedir para que vocês façam. Ainda não, calma aí. Ainda faltou aqui, ó. Mudanças de sentido ao colocar ou retirar a vírgula. Por exemplo, eu falei lá no início o seguinte. Olha como pode alterar o sentido de uma frase o colocar ou deixar de colocar uma vírgula. A mesma construção, sendo uma com vírgula e outra sem vírgula. Olha como é que fica. Não espere. Ou seja, está dizendo para não esperar. Está sem vírgula. Está pedindo para não esperar. Vai embora. Não espere. E a de baixo tem vírgula. Não espere. Está pedindo para esperar. É o contrário. Por conta de uma vírgula, o que era negação, agora está pedindo para... o que era negação no sentido de esperar, está pedindo agora para esperar. É o contrário. Veja. Não espere e não espere. Então, essa entonação vai se dar pela pontuação. Aquilo que nós falamos antes, que é característica da linguagem oral, será reproduzida na escrita através da pontuação. Nesse sentido, vai dar condições de colocar ritmo, de colocar pausa, de colocar uma entonação numa frase exclamativa, interrogativa, através das
pontuações. Por isso é importante a pontuação, porque ela vem para organizar, né? Organizar o texto, organizar as frases, nesse sentido, aplicar esse recurso que vai se aproximar, né, de algumas características da linguagem oral, né? Muito bem, então eu vou deixar aí para vocês os exercícios da unidade 14 do livro de vocês, unidade 14, a página 3, que vai falar sobre vírgulas, né? Página 3, deixa eu ver. Não, aqui não fala sobre vírgula. Isso aqui não é exercício. Não é a página 3 não, gente. Calma aí. Vamos lá. Vou deixar para vocês o exercício da página 7. Página 7. Façam os exercícios da página 7, unidade 14. Agora sim. Página 7, unidade 14. Ok? Então façam e na próxima aula online nós iremos corrigir. Um forte abraço em todos.